que especialista em HubSpot para mostrar também nos exemplos práticos como que a gente pode traduzir a personalização e as experiências para dentro do HubSpot, tá? 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 Aqui, bem rápido a nossa agenda, então essa abertura aqui bem breve, depois a gente vai falar bastante dessa personalização, os motivos de por que usar, a gente conseguiu trazer também algumas estatísticas, estudos da HubSpot, essa nova era da hiperpersonalização, e depois como a gente consegue aplicar isso no HubSpot. Por final, ali, a gente tem um momento de perguntas e respostas, mas como eu disse para vocês, o chat está aqui aberto para a gente já ir trocando algumas ideias. Então não se acanhem, não fiquem esperando até o final, podem mandar aí dúvidas, sugestões de quiserem. Bom, e aqui os nossos convidados de hoje, Bruno, a Cris faz tempo que não aparecia aqui, né, ela tá mais nas outras estratégias aí, a gente sempre estava com o Bruno, mas dessa vez a gente falou: "Cris, é um tema super legal, tem super a ver com o seu dia a dia, vem pra cá, vamos conversar um pouco", e porque eu acho que ela deve estar com saudade de vocês, então vou deixar ela falar um pouquinho, Bruno também, fique à vontade. Muito bom, é verdade, Rai. Faz tempo que eu não venho no Hug. Um oi para todo mundo. Desde que os Hugs pararam de ser, né, presenciais, o Bruno liderou aqui essa frente digital com a Rai, principalmente. E os temas ficaram muito técnicos, né? Ninguém estava falando muito de estratégia, a gente estava falando mais com uma demonstração. E aí não é a praia que eu consigo somar nessa hora. Na verdade, eu viro aprendiz também, né? Mas hoje o tema, ele chega nessa linha estratégica de como personalizar e por que personalizar, e aí é um assunto do meu dia a dia mesmo. Vou ter muito prazer em falar para vocês, em ajudar pessoas e profissionais que estão procurando se diferenciar com campanhas e resultados. E tô com saudade sim do Hug, muita saudade. Depois eu falo mais, durante aí a apresentação eu falo mais sobre mim, mas sejam todos muito bem-vindos. Legal, Um bem-vindo a perfeito. todos. Mais essa edição, né? Eu estou sempre aqui com vocês, o pessoal já está enjoado, mas para mim é um prazer estar aqui com a Cris, com a Raila e com os meus pares, né? Com os nossos pares, né? Porque agora, inclusive, o Hug ficou cada para usuários de HubSpot mesmo, né? Inclusive agora quem não for nem entra, né? No convite da ferramenta. Então é um espaço que nós temos aí para trocar ideia, para ouvir os causos, né, ter discussões. Então, me considero aqui na minha tribo aí, é um prazer estar com vocês novamente. Boa Ótimo, tarde que para quem bom. for chegando aí também. O Jefferson, faz tempo, ó, ele ia no presencial, né, Jefferson, nos Hugs presenciais. Saudade de um coquetel. Saudade do presencial, né? É Bora lá isso. então. Perfeito. Bom, gente, eu também já sou um pouco conhecida aqui, já participo desses hugs, no modelo virtual já há um tempo, junto com o Bruno, algumas vezes com a Cris, alguns convidados também já vieram. Então acho que eu vou dispensar todo aquele blá 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 de quem sou eu e tudo mais, está aqui, estou aqui para ajudar vocês no dia a dia em HubSpot e também aqui no evento, então fiquem à vontade para me perguntar o que precisar e bora para o que importa. Vamos pro conteúdo, Vamos né? vamos para o conteúdo que está todo mundo ansioso aqui para saber esse negócio de personalização, como é que faz, que era essa e tudo mais. Vamos lá. Bora lá. Bom, então, aqui na nossa vivência do todo dia, na Tropical, o que a gente mais quer é aumentar a performance, conversão de campanhas, de resultados, né? Então, uma das pautas muito fortes para nós é a personalização. São as estratégias segmentadas, depois chegou a personalização, e também a gente hoje já está falando até de uma hiperpersonalização. Justamente porque estamos nessa era onde ninguém mais só quer ser entendido assim, eu preciso de um celular, mas que tipo de celular? Para que eu uso o celular? Eu peguei o exemplo da moça aqui no slide, né? Então agora, aparentemente, as empresas precisam ter dados já como se fosse uma bola de cristal, né? E ter jornadas e comunicação preparada para os seus clientes. Muita gente acha assim, nossa, mas não acredito que eu tenho que fazer isso, por exemplo, eu recebo muito isso de cliente, né? Mas por que a gente tem que fazer tudo isso tão segmentado? Eu tenho um produto bom, eu tenho um posicionamento bom. É porque hoje quem está mandando no jogo é o consumidor, somos nós na vida pessoa física, né? Que estamos lá procurando o que a gente precisa para nossas vidas
E aí, no meio dessa procura toda, a gente precisa de uma experiência muito boa para se conectar com as marcas. Uma experiência hoje muito pobre, vamos chamar assim, ela evita essa continuidade de relacionamento e ela abre espaço ainda para outros relacionamentos com outras marcas. Então, o que a gente vem assessorando as empresas é fazer cada vez mais estratégias personalizadas, estratégias que consigam traduzir uma experiência muito boa, principalmente no digital. No nosso caso, a gente faz experiências digitais, né? Mesmo que a gente trabalhe, às vezes, ainda dando essa assessoria para as pessoas que precisam fazer acolhimentos, mas, de qualquer forma, ela vem de uma experiência digital. E essa experiência digital, tem muita gente acha que deve ser só uma experiência mais fria, mais geral, alguma coisa mais básica, e a gente vem batendo na tecla de que não funciona mais. Então, nós não conseguimos hoje resultados extraordinários se a gente não personalizar experiências, se a gente não usar dados e se esforçar mais para entender quem é que está do outro lado, né, navegando nas nossas páginas, navegando nos nossos conteúdos de forma geral. E eu não estou falando só de conteúdo de marketing, tá? Falo também do conteúdo de marketing, de vendas e de atendimento ao cliente. A necessidade está aqui, eu acho que vocês já estão sentindo na pele a necessidade de ter mais relacionamento com clientes, e nós estamos caminhando já desde o ano passado, posso falar por esse grupo, até eu, Bruno e Raila, estivemos no evento da HubSpot em Boston ano passado, e o tema era conexão entre marcas e clientes, né, empresa-cliente. E a gente vem tentando dar algumas soluções, porque não adianta a gente falar que tem um problema, a gente precisa de uma solução também. Então, o Hug de hoje é para falar um pouco mais sobre as soluções que nós conseguimos implementar, ideias para vocês também e outras possibilidades. Vamos para o próximo slide aqui. Vamos lá. Por que a gente chega... Vamos lá. É você, Rai, que está passando os slides, né? Então, tá bem. Não tinha certeza, as estatísticas ajudam a gente a entender o porquê de usar e abusar da personalização, né? Então, consumidores gastam, em média, 21% a mais quando as marcas personalizam as suas experiências. A gente já está falando já em resultados de vendas. 51% dos consumidores relatam terem se frustrado com interações com marcas. 66% abandonariam uma marca se a experiência deles não fosse personalizada. E entre a geração Z, aí já vou deixar claro, eu tenho um filho na geração Z aqui, 16 anos, esse número aumenta drasticamente para 75%, e realmente ele tem mais exigências, as exigências deles de consumo são diferentes, né? A gente já pode perceber na prática também, e 88% dos compradores no digital afirmam que não retornariam a um site após uma má experiência. A gente pegou alguns dados, para ser muito honesta para vocês, tem tantos dados que a gente teve que selecionar e a gente teria muito mais slides, porque tem muitos dados sobre a importância da personalização, né? Mas deixa aqui esses como os macros para a gente entender um pouquinho dos cenários. Ou seja, o povo não quer uma experiência genérica, tá? No geral, as pessoas estão procurando serem ouvidos e compreendidos. É isso que a gente tem que ficar como máxima, assim, do aprendizado de tudo isso. Todos nós queremos ser reconhecidos e ser compreendidos, sermos compreendidos, e é isso que as marcas estão tentando buscar quando a gente fala de interações digitais, tá? Vamos para o próximo. Bora. E aí eu trouxe, lógico, que a gente vai falar muito de HubSpot, algumas estatísticas da própria HubSpot sobre personalização. Gente, eu não vou ler agora, que não está na tela para vocês, mas vou falar o quanto que nós usamos e abusamos do HubSpot para personalizar estratégias e jornadas, né? Então, quando nós somos uma empresa que nós valorizamos performance, então a gente quer arrasar mesmo, a verdade é essa, a gente quer que o resultado seja incrível. Então, a gente insiste bastante com os nossos clientes para que a gente possa usar essas estratégias de segmentação e personalização. Isso aumentam as taxas de conversão, isso aumentam as taxas de interação. E se aumentar a taxa de interação, as taxas de conversão, a gente tem muito mais oportunidade de ter um relacionamento de vendas muito saudável, vamos chamar assim saudável, porque eu vou trazer estatísticas, cada mercado é um mercado, né? E depois no pós-vendas também. A gente vai mostrar tudo isso para vocês, mas a HubSpot é uma das ferramentas no mercado
que faz e trabalha muito bem com personalização, que é o que a gente vai ver hoje. Tem muita gente que fala, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Precisa ver se seu plano da HubSpot tem algumas ferramentas, o Bruno vai falar um pouquinho mais depois, e precisa ver se a estratégia comporta isso tudo, porque isso vem de setup, isso é importante, tá bom? Personalização, se ela não vier de um setup de configuração de marketing, a gente tem muita dificuldade de fazer isso na ponta. Depois pedir um e-mail marketing, por exemplo, fica difícil, porque a gente não vai ter relacionamento às vezes, tá bem? Então é importante vocês saberem que no setup, no onboarding de uma campanha, já pensa na personalização, já pensa em como usar as ferramentas para a gente poder não chegar lá e sofrer na ponta, né? Na hora que a gente vai falar com o pessoal mesmo, tá bem? Perfeito. E Ficou bom, Cris, Raia? ficou, eu acho que é legal também aqui a gente tem obviamente só usuários, e tem usuários de muito mais tempo, usuários mais de início, que começaram com o HubSpot há alguns meses, e o legal também é que a gente tem esses dados, tanto de mercado quanto as estatísticas da HubSpot, mas ela também nos ajuda a criar essas estratégias, esse mapeamento, essas jornadas. Mas para o finalzinho eu vou deixar alguns links aqui para vocês, com essas informações que a HubSpot disponibiliza para a gente aqui. Está em português, então está super tranquilo para ler, e é uma coisa bem prática. Então o que a Cris fala é validado pela HubSpot. A gente pode mapear, a gente pode criar, e depois a gente consegue mensurar todas essas estratégias, esse setup inicial, para essas jornadas e para essa personalização toda, tá. Mas é isso, Ai, obrigada. Para quem está aproveitando aqui esse momento, eu trabalho com o HubSpot desde 2010, né? Então, eu conheci a plataforma muito cedo, tive minhas oportunidades aí dos desafios onde eu implementei campanhas e elas não tinham esse perfil de personalização, e aí, com o tempo, a gente foi construindo melhorias, né, otimizações de uso da plataforma com segmentação e personalização. Então, hoje a gente tem muito mais coisas para falar, que é o caso aqui da hiperpersonalização. Tá difícil falar essa palavra várias vezes, né? Essa hiperpersonalização, que é o uso de dados para criar experiências únicas para cada indivíduo e sua jornada de compra, ela vem acompanhando essa evolução. Então, tá muito fácil para a gente que usa HubSpot mexer com dados, analytics, inteligência artificial e automações. Tudo isso junto e uma grande estratégia, a gente consegue compor campanhas que são assim, muito acima dos benchmarks de mercado, tá? Então, se a gente tiver perguntas aí sobre algumas estatísticas, a gente souber algum benchmark para responder, pode falar também com a gente aí no chat, a Raila me ajuda. Ler ao mesmo tempo, mas depois a gente pode ir conversando um pouquinho. Mas nós temos muitas possibilidades de trabalhar campanhas de comunicação. Lembrando que campanhas de comunicação vão de marketing ao pós-venda, e a gente não está do marketing de geração de demanda ao pós-venda. Não vamos falar somente de uma fase ou outra, ou só da gente baixar o e-book, que é o começo dessa jornada inbound do HubSpot. A gente já está falando de um ciclo mais abrangente de oportunidades e de uma gestão integrada de marketing, vendas e atendimento ao cliente, tá? Então, a hiperpersonalização é uma realidade, a gente já está nessa era. Quantos mais recursos a gente puder agregar e fazer uma boa sopa disso, melhor vai ser para os resultados das nossas estratégias e empresas, tá? Então, aqui eu não vou entrar nos méritos de cada um, eu vou deixar isso para o Bruno, senão eu vou roubar a fala do Bruno, depois ele ficar bravo comigo. Próximo slide. Vamos lá. Isso é bom. Ok. E aí a gente chega aqui um pouquinho nas oportunidades de personalização numa jornada do cliente, né? Gente, é muito possível hoje, todo mundo que trabalha com marketing sabe, a gente personalizar os anúncios, né? A geração de demanda, tudo que está em social, está cada vez mais segmentado e mais com oportunidade de orientação para públicos específicos. Então, a gente já começa lá na ponta com essa mecânica, vou chamar de mecânica, de jornada bem estabelecida, já pode ir entendendo a navegabilidade desse usuário e já ir customizando também anúncios, por exemplo, né? Chegamos aqui em landing pages e personalizadas, e landing pages traduz-se também em website pages. O Bruno vai mostrar na prática o que é isso.
mas a gente consegue trabalhar com peças de comunicação no formato página, landing page, pillar page, que elas tenham uma interação e uma customização, né? Depois a gente tem também os chatbots, que estão hoje super ajudando a gente nesse acolhimento, nessa interação, na nutrição e naquelas dúvidas básicas, quando a gente não tem, as pessoas já querem um atendimento mais automatizado. Os canais também todos integrados e usando as informações em conjunto para a gente poder fazer a distribuição dessa informação e dessa comunicação, e depois chegando em ofertas específicas já depois dessa interação da venda, etc., a gente chegar em ofertas específicas para a Cris, por exemplo, para a Raila, para o Bruno, que é o caso que o Bruno vai mostrar para a gente, tá? Então, ficar com isso em mente. Lógico que a gente vai puxar saco do HubSpot, porque ele faz tudo isso. Então, muito melhor trabalhar com uma plataforma do que trabalhar com um monte de plataforma que vai fazendo isso aos pouquinhos, né? A gente gosta muito que ele tem tudo isso num lugar só. Próximo slide. Ô, Raila, como foi a frase outro dia? Olha, gente, não tô mentindo, deixei um post-it aqui, porque ela falou uma frase para mim, achei tanta graça. HubSpot, quem não usa, tá vivendo errado. Foi frase da Raila. Bota aí, tá vivendo errado. Vamos ver quem aplaude essa frase da Raila aqui. Vou deixar eu até colar de novo, que eu tinha esquecido. A gente gosta muito. A gente gosta, não é pouco, não. A gente gosta muito mesmo. Bom, o que o HubSpot faz? É personalização com o HubSpot, né? Segmentação avançada de contatos, automação de marketing personalizadas. Eu vou colocar automação de marketing em vendas, para o pessoal entender que é uma comunicação extensiva, personalização de conteúdos, automação de chatbots, rastreamento e análise de comportamento do cliente, integrações com outras ferramentas. Tem mais alguma, Bruno? Pulamos alguma aqui? Tá bom. Tem tudo, né? Todos os hubs têm personalização, né? Até difícil, fácil ficar faltando algum, né? Verdade. E, bom, é isso no HubSpot, na prática vai fazer mais sentido para vocês. Próximo slide, só para eu finalizar, já estou terminando aqui a minha parte. Vou passar a bola para o Bruno para ele fazer a demo para vocês. Mas o porquê que é tão importante hoje, por que é legal apostar nessa estratégia? A personalização, ela cria conexão emocional, aumenta a satisfação e lealdade, cria maior engajamento e interação e tem resultado positivo na melhoria de experiência do cliente, que é o que todo mundo quer no final das contas, né? A gente não quer fazer parte daquelas taxas apresentadas no começo aí de rejeição ou taxas de não interação. Quanto mais interação para quem trabalha com HubSpot, né? Quem está aí batalhando, eu estou olhando o Jefferson aqui aplaudindo já, porque é muitos anos batalhando aí para conseguir fazer essas estratégias rodarem, né? Para quem trabalha já um tempo com a ferramenta, sabe que a gente precisa, no final das contas, gerar uma experiência boa para o cliente e gerar um resultado bom para a gente continuar trabalhando aí com uma super ferramenta dessas, tá bem? E agradecer a todos. Eu vou cair já, eu vou sair daqui, né? Deixa eu lembrar como que é. Essa é a minha parte, tá? Agora vem a segunda parte do Hug. Deixo vocês com o Bruno e com a Raila e eles vão me derrubar aqui. Acho que é isso, né? Então, um beijo para vocês. Cris, obrigada aí pela explicação, pela abertura. E aí agora é isso, a gente vai com o Bruno vai mostrar pra gente como é que faz tudo isso acontecer lá dentro do melhor de todos, HubSpot. Então, Bruno, é com você. Cris, para você, se você quiser sair, só clicar ali no botãozinho sair e assistir a gente como telespectadora. Vou assistir o que o Bruno fez, ver se ficou bom. Vou ver se ficou bom, tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Até mais. Muito bem, senhoras e senhores. Então, aqui, a parte prática, como sempre, nós temos, dentre nós, né? Entre nós aqui, usuários avançados, que já estão aí há anos mexendo com o HubSpot, e usuários que estão começando agora. Então, eu preparei um exemplo bastante singelo, tá? Peço já uma licença poética aqui, bem simples, tá? Mas que, para vocês terem uma ideia, isso pode ser levado a vários níveis de complexidade, mas vocês vão ter uma ideia do que a gente fala de personalização num fluxo simples de marketing, e a gente comenta em cima do restante, tá? Então, vou mostrar aqui a minha tela para os senhores. Eu não tenho muito controle, tá? Do tamanho que fica, mas usamos um exemplo de um restaurante, né? Uma trattoria italiana, para a gente aproveitar o horário, vocês ficarem com fome, se foi a proposital. Também porque há muitos anos atrás, numa outra vida, eu já tive até pizzaria, então
um Vamos pouco relembrar então familiarizada com o aqui. assunto. Exatamente. Então, muito bem, aqui nós temos as landing pages, as famosas landing pages, tá? Como eu falei, relevem o design, não fiz com nenhum design, né? Então, isso daqui é o seguinte: eu vou mostrar a jornada primeiro, tá? Uma jornada simples, com personalização, e depois eu mostro nos bastidores do HubSpot como isso é feito. E aí, de novo, chat, Q&A, façam perguntas, fiquem à vontade, aí a gente vai discutindo, tá? Bom, então aqui é uma landing page de reserva de mesa, ele está anunciando aqui, ó, tem uma mensagem marqueteira, né, da experiência, né, das tradições italianas e tudo mais. Então aqui logo eu já tenho as redes sociais e os links, eu tenho um form simples, tá? Aqui já um chat, tá? Ou seja, a experiência de Omnichannel, a gente tem que dar vários canais de comunicação. Se a gente erra aqui no primeiro, o pessoal se dá pau nesse form, o chat ninguém responde, acabou, um abraço, o cara vai no próximo, tá? Então aqui a gente já tem que se assegurar que esse atendimento vai ser efetivo. Então aqui, ó, quem quiser, ou seja, é opcional, quem quiser ir no bot, ele já pode ir para uma reserva, tá? Sim, ou se ele quiser só conhecer o cardápio, eu tenho também uma opção, tá? Ele teve um problema de conexão com a internet, deixa eu ver se eu recarrego aqui. Aí é um problema da produção aqui, vamos ver se agora foi. Não é do HubSpot. Ele voltou aqui, ó. E ele mostra aqui o menu, encerra o chat. Então, quem quiser conhecer o cardápio, vê lá, salada da casa, obviamente aqui só um exemplo. Aí ele também tem outra opção aqui de reservar a mesa para o cara, né, o usuário que está só paquerando, né, a tratoria, também tem essa opção aqui. Então vamos dizer o seguinte, eu sou a primeira vez que eu venho no restaurante, eu vou preencher então aqui o meu nome. Reservei a mesa. Aguarde confirmação da nossa equipe. Aqui uma mensagem simples. Essa mensagem pode ser extremamente elaborada, com vídeo, com imagem, com tudo, tá? Mas aqui eu fiz um fluxo realmente tranquilo. Vou aqui no meu e-mail, tá? Deixa eu ver aqui, vou esperar chegar no e-mail aqui, deixa eu ver. Ó, aí ele vem, vocês estão vendo meu e-mail aqui, ó. Na tela. Bruno, venha conhecer nossa especialidade, tá? Nossas especialidades. Ele já pegou, então, o meu nome, tá? Primeira personalização, né? Eu tokenizei meu nome. Ele vem aqui um menu, ele tem um e-mail da tratoria e olá, Bruno, de boas-vindas à nossa tratoria, desculpa a jornada gastronômica. E ele me mostra alguns produtos, né? A lasanha, né? Faça reserva, uma pizza e ele tem aqui, né? A reserva e acompanhamento da reserva. Então esse aqui é o primeiro e-mail, tá? Que eu recebo aqui, vou deixar ele guardado, como eu falei. Primeiro eu vou mostrar a jornada, tá? Vamos dizer então que desse exemplo aqui, a pessoa ela chegou então a agendar, tá? E ela foi de fato até a tratoria, ela teve esse restaurante, tá? Aí ela pega depois de um tempo, tá? Ela quer voltar, tá? Retornar ao restaurante. Aí eu recarrego aqui a landing page. Ó, e vocês podem ver que, ó, bem-vindo novamente, Bruno. Ele já sabe aqui, ó, já sabe meu nome. Você está pronto para embarcar novamente uma jornada. Ó, mudou a jornada. E ele me falou aqui também, ó, não nos encontramos desde 23/8, tá? Eu tenho até a data, o horário. Convidamos você a reviver essas lembranças saborosas excepcionais. Então, ou seja, ele muda a mensagem, ele já me identifica, tá? Que eu sou um cliente e ele tem uma nova pergunta no form. Ele é o que te fez voltar à nossa tratoria, tá? Então ele pergunta aqui, eu já vou me surpreender porque eu já sou aqui reconhecido, tá? Além disso, ele tem a mesma coisa o chat. Se eu abrir o chat aqui, tá? Ele também vai. Deixa eu só recarregar a página aqui, tá, senhores? Porque ó, ele está aqui, ele já vai para uma página de agendamento aqui também, ó, que eu posso reservar a mesa pelo Meeting diretamente aqui da reserva de mesa, tá? Com um link aqui de meetings que eu vou mostrar depois, tá? Tem um CTA, tá? Vou mostrar para vocês também que ele vai me dar um desconto por voltar aqui. Obviamente, no ao vivo, sempre assim, na hora que você vai mostrar até alguns problemas técnicos, tá? Mas eu vou tentar abrir numa outra aba, que é sempre assim, quem sabe fazer ao vivo. Vamos ver se ele identifica aqui, ó. Enquanto ele sabe Acho que aqui é o até Bruno. pode
fazer uma coisa legal também, se vocês quiserem, eu posso combinar, né, uma preview, uma página teste, a gente pode brincar com ela aqui. Eu vou deixar o link para vocês, aí vocês podem testar aí também, coisa que o Bruno está fazendo. Exato. Eu vou É, a link Raila e vocês podem aí aí, foi. perfeito. Aí aqui, ó, vamos dizer que então, eh, a pessoa queira fazer uma segunda reserva, ela fala que ela gostou do ambiente, de novo, né, ele vem aqui a reserva, e vamos aguardar chegar um outro e-mail aqui, ó. Vamos esperar aqui chegar na outra tela. Deixa eu mostrar para vocês. E aí ele volta aqui o e-mail, ó. Bruno, que bom tê-lo de volta. Então ele já identifica. Existe uma outra mensagem aqui, ó. Olá, Bruno, tivemos o prazer de recebê-lo pela última vez em 23/8. Queremos te ver de novo. Você pode aproveitar 20% de desconto com o código amigo, tá? Eu usei até um código de cupom aqui, né? E oferta válida até 25. E aí eu tenho uma outra forma de mostrar. Eu estou mostrando mais produtos, tá? Agora eu mostrei 4 produtos aqui, tá? Nessa jornada. Então, isso aqui são exemplos, né? Tinha mais um CTA que era para acontecer aqui, ainda que falhou a produção, mas ele está ativo, eu vou mostrar para vocês. E agora vamos mostrar no HubSpot como isso é feito. Como eu falei, um fluxo bastante singelo, tá? Mas basicamente, tá? Começando pela landing page, aqui está o editor de landing page que vocês já conhecem, né? E você tem a opção de usar Smart Content, tá? Então, quando você clica em um dos módulos, tá? As regras inteligentes e você cria é, versões, tá? No meu caso, eu usei o Lifecycle Stage. Então, eu fiz uma versão para lead, tá? Que é aquela mensagem, você está pronto, ou seja, a primeira vez que eu recebi, e eu fiz uma versão para customer, para cliente, tá? Que ele fala, olá, não nos encontramos desse. Então, aqui, ó, você usa duas tokenizações que nós usamos, tokens, né, que são as propriedades do contato que eu tenho disponível. Então, primeiro, segundo nome e e-mail. Por enquanto é isso, né? O que a gente sabe do, do lead. E tem coisas que o HubSpot rastreia também. Ele tem a última página que ele viu, ele tem o horário da última interação. E quanto mais dados eu coleto deles, né, o que ele gosta de comer, o aniversário, mais eu tenho disponível para usar isso como token. Então, aqui o token, ele personaliza aqui, ó, tem um botão e você escolhe todas as informações aqui de contato ou da empresa do contato. As propriedades ficam aqui disponíveis para serem utilizadas. Da mesma forma, o formulário, eu utilizei a mesma coisa, a mesma lógica da de Smart Content e fiz também um formulário para lead e para cliente, onde eu troquei o formulário, pus uma segunda versão que tem uma pergunta a mais aqui, tá? Então, a primeira coisa, a edição dessa landing page, tá? O que é interessante depois? O HubSpot, quando eu venho nessa landing page depois, ele já tem na seção de análise o Smart Content aqui beta. Então, ele vai dar as duas variações, ó. Ele vai me dar a performance de submission, tá vendo? Se eu tive mais interação com form, mais page view, na versão A ou a versão B. Então, ou seja, é bem interessante. Vocês conseguem ver aqui, segmentar, que nem se fosse um teste AB, né, do e-mail, landing page, tá? Então, esse aqui é o primeiro ativo que eu editei, que eu montei para montar essa jornada simples, tá? O segundo que eu montei é o e-mail, então foi da mesma forma. Eu utilizei aqui, você entra com o Smart Content também, muito parecido, tá, com a landing page. Então, você tem as regras aqui, ó, mesma coisa ali de Customer. Então, a Customer, eu coloquei aqui os tokens, tá? A versão para lead, uma outra mensagem, tá? Aqui em produtos, a mesma coisa. O que é legal, tá? Existe um módulo de produtos onde ele já puxa da biblioteca de produtos. Então, isso aqui não é uma imagem que eu criei, que nem se fosse, né, quando você coloca imagem. Está linkado com a biblioteca de produtos do CRM, que é usado por vendas. Então, quando você tem uma integração de marketing e vendas, você pode dar os produtos recomendados para o usuário, você pode segmentar por preço, top sellers, últimos produtos e até ter uma seleção manual aqui, ó.
Ele está pegando diretamente da biblioteca do HubSpot. Isso é que é legal também de mostrar para vocês, tá? Ele já puxa preço, essa imagem é uma URL no produto, não é uma imagem que eu inseri aqui, ele já puxa a descrição. E se eu tivesse mais propriedades, ele disporia propriedades. Então, o que eu fiz? Na versão para cliente, eu coloquei na mão e eu coloquei aqui, ó, 4 produtos empilhados. Aí eu posso, né, regular as colunas e tudo mais, mas ele está puxando da biblioteca externa, tá? Da mesma forma aqui no e-mail, o título, né, também, que é o principal, né, chama muita atenção, eu uso o Smart Content no título. Então, aqui a versão, né, para lead, tá vendo? Para ir para cliente, que bom tê-lo de volta e venha conhecer. Então, a default lead cliente, tá? E eu posso segmentar as linhas todas de e-mail, tá? Salvei ele para automação aqui, ó. Então, o segundo arquivo, tá? Foi o e-mail, passando landing page e e-mail. Depois eu montei aqui o e-mail meu mesmo, voltando, eu montei um workflow, que ele funciona assim, como eu usei 2 forms, né, na landing page, eu coloquei que preencheu um ou outro, ele recebe o e-mail de divulgação padrão, que é esse que eu mostrei para vocês, então ele já está lá com o Smart Content. Depois eu setei o Lifecycle Stage para Customer, ou seja, simulando, tá, que ele foi na pizzaria, mas na verdade isso seria feito em outro momento. Quando eu tivesse de fato uma confirmação, poderia ser um check-in no lugar, pode ser um sistema RP dele, ou qualquer outra coisa que eu possa trazer essa informação. Isso aqui eu usei de uma forma fictícia. E depois eu também fiz um date stamp aqui, né, que é a data do último check-in, como se ele tivesse ido naquele dia. Então, numa situação real, essas duas actions aqui estariam fora desse workflow, porque eu teria de fato a data da visita e de fato quando ele uma confirmação que ele realmente foi, tá? Então isso daqui eu estou só simulando, mas já dando aí como seria, tá? Quando ele vira lifecycle, tá? Aí o outro recurso que eu usei foram as listas, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu fiz uma lista, uma pasta, né, aqui da tratoria. Eu tenho uma lista de clientes ativos, que na verdade o cliente ativo ele tem que ter data do último check-in conhecida, tá? Então, ou seja, o Bruno que entrou aqui, o Leonardo que acabou de testar, os dois têm data do último check-in, entra nessa lista. O Lifecycle Stage é a segmentação para entrar, né, no Smart Content do e-mail e da landing page. Então, é dessa forma que eu controlo a lista e a ação do workflow. Aqui eu tenho uma organização para saber o que eu tenho de cliente, eu posso fazer relatório depois dessa lista, ver a performance dela ao longo do tempo, né? Aquela coisa toda que você já vem, mas hoje não vamos falar tanto de relatórios, né? E aí você tem a lista de controle. Depois disso, eu fiz o CTA, que não apareceu, infelizmente, mas a gente tentando aqui, acho que vocês conseguem ver. Mas ele é um CTA que ele vai popar, né? Ele popa somente para clientes e ele teria essa disposição aqui. Ele fala, para você que é nosso cliente, então ele já identifica de novo, é chamado de Bruno, ele deu um cupom de 10% off e aqui eu ofereci um outro canal. Então, fale com a sua equipe, já é por WhatsApp, tá? Então, eu ofereci, né, falando de Omnichannel, não mais o formulário, nem mais o chatbot, você teria já direto como cair no WhatsApp. Inclusive, esse botão já é a integração nativa, né, de WhatsApp do HubSpot, para quem ainda não utilizou. Ele já conecta o número do WhatsApp, já cai no inbox, já cria um ticket, você já pode falar direto com o atendente e reservar uma mesa, tá? E, por último, eu montei aqui o chat flow, né? Então, eu fiz um posso ajudar, muito simples, tá? Com 2 perguntas. Quero conhecer o cardápio, ele mostra o cardápio e o sim, ele vai para um booking, né? Então, eu fiz um meeting link com reserva de mesa que ele oferece aqui, tá? E eu montei o chat flow. Então, vocês viram que eu abri aqui umas 6, 7 abas só para montar um negocinho simples desse, tá? Então, realmente, como a gente falou no começo, a personalização é uma das partes mais trabalhosas do HubSpot. Quem trabalha aí sabe. Ó, agora apareceu, ó. Falei que ele ia aparecer, ó. Apareceu o Aí, CTA. Então, ó, aí. só para cliente, tá vendo? Ele dá um pop-up, é um estilo, lógico, bem invasivo, mas não precisa ser assim, que ele oferece o desconto. Então, o cara, pô, é Bruno, sabe o seu nome, tem uma chance maior, porque ele já, na próxima visita, ele já entra com desconto no restaurante. Então, tudo isso são ações e táticas para aumentar a conversão. Essas
conhece, ele pode ir para vendas, pode ir para atendimento, pode ser através de snippet de texto, usando o produto, todos os gostos. Cada vez mais nós vamos tendo dados sobre esse cliente, né? Falando até desse ano, a HubSpot vai, inclusive, né, um dos motes aí do inbound vai ser o AI, né? Então, ou seja, muitas coisas eles já estão enriquecendo esses dados com o AI. Então, quem já viu os pequenos updates, ele já vai meio que fazer um resumo desse usuário, já vai dar a história do o histórico dele, quantas visitas, ele vai trazer cada vez mais contexto, né? As informações que o HubSpot vai ter para a gente utilizar nesse sentido, tá? Muito bom. Bruno, temos uma pergunta aqui da Carol, e ela quer saber se existe algum plano aí da HubSpot em adicionar mais variações de Smart Rules para os e-mails, porque para a landing page a gente tem muito mais possibilidades, mas para e-mail não tantas, né? Então como é que tá isso para a gente responder aqui? Carol, do meu conhecimento, tá? Por que é mais capenga aqui, né, no e-mail? Então, até olhando aqui, né? Nós temos Lifecycle Stage, que aqui é a regra que eu coloquei. Se eu pegasse um outro aqui para fazer Smart Rule, deixa eu ver o que ele me deixa fazer aqui. Ele não me deixa fazer. Deixa eu pegar outro aqui. Ele tem Life Cycle, se eu não me engano, deixa eu lembrar outra aqui. Deixa eu pegar um outro rapidinho aqui. Deixa eu tenho Smart Rule aqui. O meu palpite, Carol, é por causa que no e-mail eu acho que eles não conseguem captar o cookie, né, do usuário. Então ele acaba, você tem menos recursos, porque é um disparo, né? Deixa eu ver se eu consigo nesse texto aqui, ó. Agora ele tá aqui, ó, peraí. Ó, realmente, ó, contact list e life cycle, tá? Então, eu acho que é por causa do cookie, minha opinião, tá? Porque tem menos recurso. Aí vai, né? O contact list é um muito usado, né? A gente usa muito porque daí você coloca o gatilho de alguma forma nessa lista, né? Mas a minha ideia de que é capenga, né, em relação a LP, porque não temos o cookie, tá? Então, por exemplo, a landing page, ela consegue pegar o IP, né? Então, ela tem aquela coisa de idioma, eu já consigo ver localização, mostrar um conteúdo em inglês, em português, por exemplo. Nós não temos isso no e-mail, tá? Espero ter respondido. Boa. Mais alguma pergunta? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que realmente, tá? Personalização não é uma coisa que vem na caixinha, no HubSpot você usa, aperta o botãozinho, tudo acontece. Então, você tem que ir lá editar esse e-mail, editar landing page, fazer lista, fazer workflow, e não é muito fácil, né? A gente até fala, tem que começar com arroz com feijão, que tem que funcionar. Então, por exemplo, se fosse um fluxo desse, é melhor ele mandar um e-mail para todo mundo por igual inicialmente, e depois disso a gente trabalha em variação. Às vezes, quiser começar uma estratégia muito rebuscada, pode demorar muito para sair, para lançar. Então, a gente trabalha com MVP e ondas de personalizar. Então, pega uma coisa que você já tem, quem trabalha, essa é a minha dica, né? E começa, olha, vamos colocar isso aqui, vamos colocar o nome, agora vamos tentar, né, títulos diferentes, e a gente vai trazendo mais e mais essa experiência para você ter uma diferenciação na conversão mesmo, tá? Exatamente, aqui tem um comentário, até estou lendo aqui, Raio do Castanheira, exatamente, você usa um e-mail só para várias listas, exatamente, Castanheira, em vez de você ter versão, né, e-mail para cliente, e-mail para lead, você tem que clonar, né, ter 15 e-mails, você usa um e-mail só para diferentes listas e você deixa muito mais enxuto, né, você deixa muito mais enxuto e trabalha com menos ativos, você só tem que ter o trabalho uma vez depois aqui, tá? Muito Então, bom, mas fiquem à vontade para enviar aqui para a gente. Eu mandei alguns conteúdos para vocês também lerem depois, e aí essa página que o Bruno fez a demonstração para vocês também, vejam quem conseguiu acessar e testou, o que que achou. Lógico que a gente está fazendo, né, uma brincadeira, mostrando aqui num caso não real, mas a ideia também é mostrar para vocês as possibilidades aí que temos. Então fiquem à vontade para comentar, quem conseguiu testar e o que achou e se ficou com alguma dúvida.
de novo, só para mostrar enquanto vocês escrevem. Quando você vai também no contato, né? Então, por exemplo, eu coloquei o meu exemplo, né? Então, vou no Bruno Amico. Você, quando está no contato, você também pode fazer uma sessão ou uma view. Então, por exemplo, eu tenho a data do aniversário, caso eu soubesse, data do último check-in e o life cycle. Então, você monta, eu posso montar um card e pode também montar uma sessão. Então, eu sei, né, que ele foi no dia 23, ele é um customer e a última página que ele viu, tá vendo? Bem-vindo à tratoria. Então, vocês também têm como saber as páginas, né, de visitas. Eu visitei aquela landing page, né, para vocês. Se tivesse sido o cardápio aparecer, então você vai acompanhando a partir de agora, conforme esse usuário navega, né, nas páginas do restaurante ou na social media. Então eu sei quanto tempo faz, eu tenho todo o log aqui, né, dos tempos que essas páginas foram vistas, aqui toda a atividade do website, as visitas que vocês já conhecem. Então, eu posso utilizar todo esse conhecimento para fazer essas promoções, reengajar. Então, por exemplo, eu posso falar, data do último check-in foi hoje, eu posso ter um outro fluxo de 3 meses, por exemplo, passou 3 meses que o cara não voltou no restaurante, eu começo a mandar promoção para eles de novo. Então, eu já deixo isso tudo pronto e eu sei que automaticamente, né, conforme passar um tempo, eu vou tentar reengajar e trazer de volta esses clientes para ter um consumo aí recorrente, tá? Como eu falei, tá, senhores? Eu sei que vocês sabem muitos disso, mas como nós temos diferentes níveis, não faz mal falar o óbvio, tá? Mas a personalização, ou seja, ela entra nas demandas de automação, ou seja, ela vai para o vendedor na ponta, ela vai com uma comunicação, e os dados que nós vamos conseguindo, eu utilizo para fazer essa repescagem. Então, o que é legal? Quando eu vou repescar aqui, eu vou falar assim, eu posso até chegar e falar assim, Raila, você veio semana passada e você comeu a lasanha que você achou boa. Então, eu posso chegar até esse nível, Sim. que eu posso até chegar no que ela pediu do menu, conforme eu tenho, né, integrado os dados. Então, às vezes, sem a gente tendo uma temperança nisso, lógico, né, eu não vou ser invasivo, nem parecer que eu estou stalkeando ninguém, mas é muito legal quando você recebe esse tipo de comunicação, que inclusive não precisa só ser e-mail, né? Como eu falei aqui, tem o WhatsApp, tem o SMS, tem múltiplos canais, né? Mas eu acho legal ter essa como usuário, né, dando a minha opinião de usuário. Eu acho muito legal e eu faço parte dessa geração, não sou geração Z, eu sou milênio, eu sou um pouquinho mais idoso, mas eu sou daqueles que eu dou a minha localização e permito ser rastreado para eu receber uma experiência, porque afinal de contas eu quero receber comunicação dos lugares que eu gosto e que eu fui. Tá? Então, essa coisa de Sim. andar no anonimato, achar que não está rastreado, primeiro que é uma mentira, e para fazer isso a gente tem que morar no mato, num lugar sem satélite, sem celular, mentira, todo mundo aqui está rastreado, então assim, já que estamos aqui, é, vamos aproveitar, né? E eu prefiro receber é, tanto contato quanto propaganda de coisas que eu gosto, né? Do que eu ficar recebendo o restaurante, sei lá, vou nem citar exemplos aqui, não quero me parecer, mas assim, de coisas que eu Mas nunca é comi na vida. verdade. É Restaurante, isso. sei lá, vegetariano, vegano, sei lá, É, coisas a que para mim não fazem muito gente sentido. a gente está nessa era da tecnologia, né, então eu acho que tudo tá certo em relação a falar assim: "Ah, eu não quero que ninguém tenha nenhum acesso a dados", né. De repente, se você quer fazer uma compra, sabe que vai fazer a compra num site uma única vez, não quer receber news, não quer receber novidades, até aí tudo bem. Mas a gente compra muita coisa por aplicativo, sites, né, de compra, e-commerce para tudo que é canto, teve essa época, né, a gente teve um ano praticamente dentro de casa na época da pandemia que todo mundo comprava online o tempo todo, desde, coisas para casa, alimento, refeição, serviços, né, cursos. Então a gente não está fugindo daquilo que a tecnologia está trazendo para a gente está usando de uma maneira, que a gente conquiste e tenha uma boa experiência nessas jornadas, então é bem legal o restaurante realmente me mandar uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, né, fazer um contato comigo lembrando aí que eu fui a última vez e comi uma coisa X que é do meu gosto. E aí me convidando, me lembrando que faz tempo que eu não vou, enfim, é usar para a nosso favor. Então, a ideia é esse engajamento, essa interação de forma saudável, consciente, mas muito bem personalizada para que o comprador, o consumidor, ele se sinta à vontade ali. Eh,
Bruno, tem mais alguma coisa? Vocês também, gente, quiserem comentar algo mais, alguma experiência, alguma coisa que viu de personalização de jornada, que achou bacana, quiser colocar aqui no chat também, vamos abrir para todo mundo aqui as experiências. Como eu falei, tem muita coisa chegando, tá? Muitas novidades aí, até porque o evento, né, já está aí, né, poucas semanas, né? Mais algumas coisas que a gente pode falar, por exemplo, quando entra um lead, vão ter o AI, ele vai tentar fazer um resumo do que ele fez, isso é uma coisa que eu sei que vai acontecer. Para quem trabalha em atendimento, né, que está usando o Service Hub, ele já consegue, por exemplo, aqui, fazer um sumário, né, das conversas passadas, que acho que eu não vou ter nenhum exemplo na inbox, mas, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui rapidamente. Que é aqui o sumário do inbox. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma troca de e-mails longa, eu tenho aqui esse botão, por enquanto está em inglês, mas, não, nem é, está em português já. Ó. O cliente identifica como Joãozinho, o sistema ofereceu a opção de deixar o e-mail para receber uma resposta. Então, ou seja, ó, ele já está resumindo, se eu tivesse uma thread de 30 e-mails, ele ia resumir toda a conversa do atendente. Então, imagina que o HubSpot já tem o ChatSpot, que está, inclusive, muito avançado, do último Hug, né, que a gente fez na área de inteligência artificial. Se Sim, tivesse uma versão daquele para hoje, a V2, o ChatSpot já é outro já é nível, né? outro assunto praticamente, é muito mais coisa do que a gente Então, falou no comecinho. basicamente, a AI vai permear o HubSpot em todas as maneiras possíveis, e ele vai chegar para você e falar assim, ele vai ler tudo que a Raila fez, por exemplo, as páginas, as conversas, as interações, e vai falar, ó, a Raila gosta do steak mal passado e de salada verde, e você pode oferecer isso para ela. Então, todas essas ações preditivas que todo mundo, a gente faz, né, por algoritmo, por workflow, isso vai ser de fato por AI. A HubSpot está indo nesse movimento muito forte. Esse ano a gente vai ver muita coisa dessa. Ou seja, já como se conseguisse ler todas as interações e já te dar o resumo aí daqueles comportamentos. Então, muita coisa vai mudar, né, e para o melhor, para ser mais rápido, né, essa personalização, porque o HubSpot sempre esteve à frente, né, desse tipo de ação. Então, é por isso que, inclusive, muitos de nós aqui usamos ele, né, para ter essas capacidades de segmentação, personalização que são muito poderosas. Tá? Eh, a Letícia falou aqui que está ansiosa pelos updates, então eu vou dar um pequeno spoiler aí, em breve, quando a gente, né, voltar do evento aí, teremos mais um capítulo de Hug para a gente comentar sobre isso, então logo, logo vocês devem receber aí o convite, eh, aí a gente vai abrir aqui para vocês tudo que foi lançado, tudo que foi atualizado, e vai ter realmente muita coisa, que o Bruno falou, o que a gente escuta, vê, aprende há 6 meses, muda totalmente, o cenário depois, e é muita coisa incrementada. Então a nossa ideia é trazer para vocês aí todas as novidades do inbound que vai acontecer daqui 2 semanas. Já estaremos lá. Muito bom. Gente, tem uma outra coisa também, aproveitando a leva dos spoilers aqui. Amanhã, aqui no blog da Tropical, nós vamos colocar no ar, nós vamos lançar um conteúdo que é exatamente sobre o que nós falamos aqui hoje, tá? Sobre o poder da hiperpersonalização para o sucesso da sua empresa. Então, a partir de amanhã, dia 24, só me corrigem aí a produção se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a data que eu tenho aqui é para amanhã. Então confira amanhã no nosso blog esse conteúdo que vai ajudá-los aí com a leitura em relação a esse tema. Esse vai ser o assunto. Amanhã está no ar, dia 24, tá? Nosso canal, né, o Falando HubSpot Days, para quem também não conhece, no YouTube, Também. nós temos várias entrevistas e depoimentos para os usuários de HubSpot. Aqui, vou deixar para vocês o canal com alguns vídeos. Alguns são mais extensos, outros são mais curtos, com algumas entrevistas diretamente no ponto, né, o assunto diretamente ao ponto, mas fiquem à vontade aí para vocês assistirem depois. Então tem bastante conteúdo, dá para consumir bastante coisa, a gente vai estar aqui para tirar dúvidas também, então fique à vontade para perguntar, e acho que é isso, a gente está quase chegando no finalzinho, mas temos uns minutinhos aí finais, então dá tempo ainda de alguém levantar a mão e perguntar algo, se quiser.
ou comentar, né? Como eu falei, não é só, a Documentar. gente falou, não é só a pergunta, como é que estão usando, se vocês gostam de usar, que teve alguma experiência de segmentação e personalização, né? E sente aí que é o resultado, para mim é uma cereja do bolo mesmo, do marketing, quando nós conseguimos chegar nesses níveis cada vez mais precisos, né, de personalização, muito focado, né, em persona, em estado da jornada, em life cycle, em buyer's journey, conseguir ter esses timings corretos sem ser invasivo, mas chegar no cliente na hora certa, é onde a gente vê realmente a roda girando e mudando mesmo os resultados, né? Então realmente um refinamento muito, muito bem-vindo, né? E é muito legal usar o HubSpot para isso. Muito bem. Acho que é isso então, gente. Bruno, obrigada mais uma vez pela explicação, pela demonstração. Deu um pouco de fome realmente, ainda pelo horário, então vamos aproveitar aí quem puder fazer um lanchinho. E quero agradecer também todos os participantes, todo mundo que né, está aqui, com a gente. Agradecer também quem mandou aí mensagem no chat, vontade de pizza, eu acho que hoje vai ser uma boa, aproveitar o dia, quarta-feira. E agradecer vocês todos que participaram, a Cris também, que ajudou bastante, em relação ao conteúdo, a dar essa visão, a esse caminho, né, mapear tudo que é importante para a gente agora. E a gente fala agora, porque daqui 2, 3 semanas as coisas já começam a mudar um pouco mais, então é o tempo todo se atualizando. Mas é isso, obrigada a todos vocês, obrigada Bruno mais uma vez, e nos vemos nos próximos. Grande abraço a todos. Obrigada gente. Até mais.